Então, vamos dividir a classificação em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, como a gente está vendo aí na projeção. Então, o diabetes tipo 1 é o diabetes menos comum, né? A gente tem aí uma destruição das ilhotas, do ponto de vista autoimune, e a gente tem então uma insulina ausente relacionada a essa destruição das ilhotas pancreáticas. O diabetes tipo 2 a gente costuma considerar como uma quantidade insuficiente de insulina relacionada a ilhotas disfuncionantes ou até, claro, principalmente uma resistência a essa insulina, que é a base do diabetes tipo 2. Além disso, a gente pode ter o diabetes gestacional, o diabetes relacionado a drogas e ao Cushing. Bom, continuando, vamos aproveitar que a gente já começou a abordar e já classificou os dois, vamos falar do diabetes tipo 1. Lembrando claramente que a gente já falou que o diabetes a gente raciocina como se a gente tivesse um período de jejum, já que está faltando insulina, e a gente tem no diabetes tipo 1, então, um hipoinsulinismo absoluto, a gente tem como fazer uma aferição do peptídeo C, que é o que nos diz se está havendo a liberação de insulina ou não. Quando a gente tem um hipoinsulinismo absoluto relacionado a essa destruição das ilhotas e não produção de insulina, nós temos um peptídeo C indetectável no sangue ou abaixo de 0,1. E aí, a gente, como a gente já falou anteriormente, a gente está falando de diabetes, que é basicamente a partir de destruição autoimune das nossas ilhotas e a destruição completa da produção de insulina por esses autoanticorpos anti-ICA1, o anti-GAD1 e o anti-IA2. Esses são os autoanticorpos que acabam por destruir as ilhotas e acabam por diminuir, ou melhor, praticamente aniquilar a nossa produção de insulina. Como é que a gente então encontra esse doente diabetes tipo 1? Geralmente é uma patologia que abre em pessoas jovens, então são pessoas da mais tenra idade, geralmente abaixo de 30 anos, que são magros. Por que a gente vai falar que eles são magros? Nós vamos discutir exatamente a fisiopatologia aí que leva a essa magreza, lembrando que a gente está interpretando que a falta da insulina funciona como se esse doente estivesse em jejum. Então, como é que é o quadro clínico da diabetes tipo 1? Como é que é o quadro clínico que a criança começa a apresentar? Na realidade, ela começa a apresentar uma dificuldade de colocar a glicose para dentro. Isso leva a um entendimento fisiológico que não há essa energia, não há esse açúcar, e essa criança então desenvolve um mecanismo de fome. Ela começa a comer, esse jovem começa a comer desbragadamente, ele começa a comer em excesso, daí a polifagia. Junto a isso, como a gente não consegue colocar, a gente não tem esse hormônio anabolizante, a gente não consegue repor esse estoque, essa glicose para dentro, há um tremendo emagrecimento. Então, o diabetes é uma doença da pessoa que vai emagrecendo, é uma doença que consome o indivíduo. Além disso, como essa glicose no sangue ela aumenta e ela não é colocada para dentro da célula, a gente sabe que a glicose tem um fator osmolar altíssimo, ou seja, a glicose do ponto de vista plasmático, é uma das substâncias mais osmolares, então que compõem bastante na fórmula de osmolaridade, acaba por haver uma osmolaridade aumentada, levando a muita sede, uma polidipsia intensa. Então, o indivíduo jovem bebe muita água e em contrapartida, há mecanismos renais após essa quantidade de água aumentada e aumento da concentração de açúcar nos túbulos renais, levando então uma excreção e a uma poliúria. Isso tudo faz parte do contexto principal dessa falta de insulina, ou seja, a gente passa a ter a falta desse hormônio anabolizante, então levando ao emagrecimento, a essa sensação eterna de fome, porque já que ele não tem o sinal de que esse açúcar está sendo entrando na célula, então a polifagia, a polidispepsia pelo aumento da osmolaridade plasmática e a poliúria então por essa força osmótica que acaba levar a essa poliúria, aumento da diurese. E junto a isso a gente vai ter a cetoacidose, que é exatamente por aquela falha, por aquela falta da insulina, nós temos os hormônios contrarreguladores que acabam na lipólise, levando naquele período de gliconeogênio, levando a cetoácidos. E aí,
a gente vai comparar um pouco com o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, na realidade, o que a gente tem de mais importante não é exatamente a falta da insulina, ainda que a gente possa ter no futuro. A gente tem, na realidade, uma resistência, principalmente uma resistência periférica à insulina. E como é que se dá essa resistência periférica à insulina? A gente vai discutir logo mais à frente. Além disso, ao longo do tempo, você tem uma fadiga pancreática secretória, ou seja, o pâncreas fica lutando contra essa resistência periférica à insulina e ao longo do tempo, dependendo da genética do doente, ele vai perdendo a sua capacidade de produção suficiente para poder vencer essa resistência periférica à insulina, ou seja, o indivíduo tem até uma quantidade razoável de insulina e ele fica ali contrabalanceando. O açúcar sobe, ele consegue liberar um pouco mais de insulina, desde que a resistência não seja muito grande e que ele tenha capacidade de continuar produzindo essa insulina ao longo do tempo. Então, os fatores genéticos e ambientais é que vão determinar se esse doente vai conseguir, durante muito tempo, repor essa quantidade secretória de insulina ou se ele vai entrar em fadiga. Então, os fatores principais que interferem e que dão a epidemiologia do diabetes tipo 2 é exatamente isso. É o paciente com mais de 45 anos, que geralmente é obeso, que tem a obesidade principalmente central, né? Aquele acúmulo de gordura abdominal, aquele acúmulo de gordura central e que leva à síndrome metabólica e que leva à resistência à periférica, à insulina, que faz parte desse contexto que também nós vamos discutir logo a seguir. E uma coisa importante do diabetes tipo 2 é que por haver essa regulação não chegar a ser a haver falta completa de insulina, o indivíduo pode ficar assintomático durante anos, principalmente se ele variar um pouco essa coisa do peso, do ganho do peso. É muito comum a gente ver na história familiar, na história desse indivíduo, a família ter história de obesidade, de um abdômen protruso, do aumento da gordura abdominal, do aumento dessa quantidade de gordura que leva à resistência à insulina. Então, geralmente, tem uma história familiar. Esse doente oscila, ele consegue ir trabalhando com isso e ele vem ganhando peso, geralmente, ao longo dos anos. O indivíduo, geralmente, quando casa, às vezes tem alguma coisa que a gente está falando aí em torno de 60, 70 quilos de peso e, ao longo do tempo, com o envelhecimento, com o passar dos anos, ele vai ganhando 20, 25 quilos, 30 quilos ao longo da vida, por essas alterações metabólicas, muitas vezes genéticas, e até por conta do envelhecimento, onde há um pouco mais de sedentarismo. Então, esse aumento de peso acaba por levar a isso que a gente está descrevendo aqui, a essa obesidade e a essa resistência à insulina, e que muitas vezes acaba por levar à fadiga secretória. Esse doente assintomático ao longo dos anos, muitas vezes pode levar você a identificar o doente como diabético tipo 2 só no momento que ele abre alguma patologia grave. Então, esse doente, ao longo do tempo, por ficar nessa variável, muitas vezes sem ser detectado, ele abre quadros de infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica, acidente vascular encefálico, doenças microvasculares como retinopatia, neuropatia, nefropatia diabéticas, relacionadas exatamente a isso. Ao longo tempo de doença, ao longo tempo em que ele vem elevando esses níveis de açúcar e muitas vezes sem saber. Então, isso nos faz, então, procurar, de alguma forma, rastrear e identificar. E a síndrome metabólica, ela é a base exatamente dessa evolução para essas situações clínicas que a gente descreveu anteriormente. Então, o que a gente tem que identificar do ponto de vista de síndrome metabólica, que fazem parte desse diagnóstico, principalmente do diabetes tipo 2, e que vão levar esse doente a apresentar essas complicações que a gente falou anteriormente. Então, está aí a obesidade. Como é que a gente identifica isso a longo prazo? A gente poderia imaginar o seguinte: do ponto de vista de obesidade, a gente pensaria, claro, em avaliar o IMC, mas o IMC não é a melhor forma da gente avaliar. Na realidade, a melhor forma da gente avaliar é a circunferência abdominal, porque a gente sabe, como a gente já falou anteriormente, que é a obesidade central que vai levar ao quadro de resistência à insulina. Como também, do ponto de vista
do restante da síndrome metabólica, que inclui a hipertensão, a alteração lipídica e a própria alteração da glicemia, o LDL, do ponto de vista de dislipidemia, também não serve como parâmetro para a síndrome metabólica, e sim os triglicerídeos e o HDL. Então vamos continuar aqui. Então, do ponto de vista de circunferência abdominal, nos indivíduos do sexo masculino, o ideal é que o indivíduo tenha a circunferência abdominal abaixo de 102 centímetros. E em mulheres abaixo de 88 centímetros. Todas as vezes que a gente ultrapassa esses valores, nós usamos como critério, como um dos critérios já para a síndrome metabólica. Então, aí mais uma vez, reforçando o grande ponto da síndrome metabólica, essa obesidade central abdominal, né? E aí, claro, a circunferência abdominal é que nos ajuda a fechar esse diagnóstico desse item da síndrome metabólica. Do ponto de vista de hipertensão arterial, então, os indivíduos que apresentam hipertensões maiores ou iguais a 130/85, também serve de critério diagnóstico para a síndrome metabólica. Triglicerídeos maiores ou iguais a 150, HDL em homem menor que 40, em mulheres menores que 50, e a glicemia de jejum aí maior ou igual a 100. E a gente vai ver que a glicemia de jejum maior ou igual a 100 faz parte desse diagnóstico da síndrome metabólica e vai nos ajudar a raciocinar também o estado pré-diabético. Isso tudo faz parte desse contexto de evolução ao longo da vida para o diabetes tipo 2, que é a grande maioria da população. A gente não tem a maior parte dos indivíduos acometidos, graças a Deus, eu diria, pelo diabetes tipo 1 autoimune, onde você tem a ausência total de destruição do pâncreas e da produção de insulina. Nós estamos falando, então, de uma patologia que pode haver alguma intervenção do ponto de vista de exercício físico, enfim, melhora dessa qualidade de vida e diminuição dessa obesidade. E claro, dos controles desses itens que levam à síndrome metabólica. Mas se vocês repararem, é muito fácil você sair disso. Se vocês olharem na população em geral, é fácil você encontrar os homens ultrapassando esses valores. Talvez as mulheres também, os níveis tensionais, muitas vezes diretamente relacionados a esse quadro da síndrome metabólica. Triglicerídeos acima de 150, nós estamos falando das massas, do álcool. Então, assim, é difícil muitas vezes você conseguir uma atividade física em que você consiga níveis de HDL maiores do que 40. Então, assim, é complicado muitas vezes que você consiga que o indivíduo e que a sociedade se preocupe com todos esses itens. E o acompanhamento da glicemia de jejum nunca maior ou igual a 100. Então, esses critérios onde as pessoas estão abaixo dos índices ou acima dos índices que levam, a gente tendo 3 desses critérios, a gente está diante da síndrome metabólica. E aí, claro, eu acho que a gente tem que chamar a atenção, principalmente com relação à circunferência abdominal, já que nós estamos falando do principal ponto, que é a obesidade central.